Já faz 65 anos que eu estou orando para esse camarada. Eu falei para ele, se você não vier pregar, meu querido, eu vou orar para Deus para mandar cair fogo, queimar o seu cabelo. Aí ele fez. Nossa, brincadeira. Isso aqui é um vaso de um amigo, irmão na fé em Jesus Cristo. Amém. E, para ser sincero, foi muita luta para ele pregar aqui, viu? Mas esse menino aqui, ele é uma bênção na mão do Senhor. Abre os teus ouvidos espirituais, que eu tenho certeza que Deus vai usar ele para falar com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não ouça o que você quer ouvir, mas o que Deus quer que você ouça nessa noite. Amém? Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos o teu servo, para que o Senhor, Pai, pelo teu Espírito Santo, possa vir sobre ele nesse momento e fazer com que o teu Espírito fale através da boca dele. Que a tua igreja, Pai, possa ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar nesta noite. Deus, eu quebro todo embaraço da parte do inimigo e que todo impedimento das trevas contra a mente dele agora eu repreendo em nome de Jesus. E que ele venha ser uma bênção nas tuas mãos. Usa ele conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos receber o servo de Jesus com uma salva de palmas. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Eu sou feliz a Deus e agradecido por Amém. tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Glória a Pastor Zé Deus. Carlos é uma bênção de Deus. E como ele falou, nós gozamos de uma amizade verdadeira. Sentimos alegria quando conversamos um com o outro, né? E podemos desfrutar de uma comunhão espiritual abençoada. Isso já faz parte, né, do cotidiano e da vida dos cristãos em Cristo Jesus. Tivemos aqui outro dia, estava pouco de gente, né, e uma pequena saudação que eu tenho dado. Eu falei que Jesus ia enviar mais vidas, né? Eu estou lembrando, observando em segunda-feira, e estou aqui hoje por misericórdia. Estamos vendo, irmãos, que Deus tem feito prosperar. Glória a Deus. Estamos aqui debaixo da bênção do pastor também, né? Aleluia. Falei com o pastor, ele não queria, irmão, liberar, porque também auxiliou a Deus ali na igreja. E eu tomo conta de algumas coisas na casa de Deus, como já vou sair também domingo. Então ele ficou meio com a cara feia, mas liberou para nós estarmos aqui. Glória a Deus. Ao chegar nesse lugar, irmãos, nós sentimos Deus, ele está aqui. Oh, aleluia. Para adiantar para os irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó, e Deus ele passa por nós, torna a passar sem que nós o percebamos. Então Deus nesse momento, ele está passando por você. E se você não percebe, ele torna a passar novamente por você. Eu trouxe um texto da palavra de Deus, um versículo, e eu queria perguntar nessa noite, quantos estão vendo Deus? Oh, aleluia. Glória a E aí, Deus. os Glória irmãos estão a vendo Deus. Deus? Aleluia. Amém, né, irmãos? Amém. Nós somos felizes porque nós encontramos Deus, nós encontramos a vida de um outro. Todas as vezes que eu encontro alguém ou algo que Deus fez, eu vejo Deus. Deus ele se manifesta aos nossos olhos físicos através daquilo que ele nos deixou para que um visse o outro. Está escrito também no Novo Testamento, né? E nós conseguimos ver Deus, os atos de Deus na vida dos nossos irmãos. Assim como os irmãos observam, e eu creio que vê Deus na minha vida, na vida do pastor Zé Carlos, o pastor Zé Carlos também vê Deus na vida da igreja, em especial em cada pessoa. Nós refletimos a imagem e a semelhança de Deus. Então eu trago a palavra de Deus nesse sentido nessa noite. Vivemos à disposição do reino de Deus. E cada crente conhece o reino de Deus no ser. No livro de 2 Crônicas, né, irmão, as histórias dos reis, quando os reis perdiam o sono, eles iam observar suas crônicas. Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 12. Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou ler o versículo de número 6 também, depois eu completo lendo o versículo de número 12. Acho que é uma leitura conhecida. Alguns irmãos que já discorrem da Bíblia já devem ter observado
essa palavra. Eu acho bom toda vez que eu vou ler, irmãos, todos observar. Quem costuma, né, e sempre traz a Bíblia, é bom observar, às vezes fica memorizado na cabeça, e na hora que vem a tentação, qualquer coisa, já está com o versículo na cabeça, fica melhor para você usar. Amém? Todos encontraram? Digam amém? Amém. Diz o seguinte, irmãos, o versículo 6, que diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O versículo de número 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Como temos esses dois versículos, essas expressões de medo, de quando que estava o rei Josafá? Estava, na verdade, irmãos, com medo. Eu não diria, irmãos, tanto com medo, mas ia passar por uma dificuldade, ele e o seu reinado, difícil. E nós observamos, irmãos, dentro desses dois versículos que eu li, uma oração e clamou a Deus, né? Tem aquela oração de manhã quando você acorda, obrigado Deus por mais uma noite. Tem aquela que você ora, que você costuma dizer obrigado Senhor por mais um dia, e você deita. Mas em cada ser humano, irmãos, em especial quando acontece alguma coisa que sai fora do nosso ritmo, do nosso sistema, das nossas forças, dos nossos limites, nós passamos a nos expressarmos diante de Deus de uma forma diferente, ou não? Por exemplo, irmãos, quando a doença bate, o desemprego, quando se está faltando alguma coisa no nosso lado emocional, espiritual, carnal, nós passamos a enxergar Deus de uma forma diferente, sim ou não? Verdade. Já não é mais aquela oração, obrigado Deus pela noite, ou obrigado Deus pelo dia. Nós procuramos de uma forma ou outra nos expomos diante de Deus, de uma forma de que Deus venha olhar para a nossa necessidade. Amém? Amém. E é notório, irmãos, que alguém do nosso meio talvez já ouviu essa palavra, mas como ela se renova, provera a Deus nessa noite, que a palavra de Deus ela se renovasse dentro de você, juntamente comigo, irmãos, nesse minuto que nós vamos passar a nos expressar da palavra de Deus. Deus, irmãos, ele é inimitável. E ele só se chega a nós, seres humanos, quando existe alguma coisa que está fora do nosso controle, quando está fora das nossas condições. Prova disso, irmãos, Jesus se revelou naquele tanque, para aquele paralítico que sofria há 38 anos. A necessidade dele era extrema e as condições dele não permitiam que ele saísse daquela mesmice de vida. Aquela mulher também que era doente, sofria do fluxo de sangue, as condições dela, irmão, já não era mais permitido. E nós observamos Deus se revelando para estas pessoas que têm necessidade. Eu sei que você está aqui, irmãos, pela necessidade. Eu estou aqui, irmãos, pela necessidade. A Bíblia diz no livro de Romanos, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformar, nós estamos aqui, irmãos, por uma razão. Todos nós, irmãos, nós temos uma razão de servir a Deus. Nós temos a morte de Jesus no Calvário, nós temos o livramento do dia a dia, e acima de tudo, irmãos, a nossa salvação e a nossa vida. Então isso são razões. E nós damos glória a Jesus, irmãos, na carne. A Bíblia diz adorar a Deus em espírito e em verdade. É claro, irmãos, nós adoramos a Deus em espírito. A Bíblia diz também, e a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nós damos glória a Deus na carne, até porque nós não estamos aqui, irmãos, como anjos. Eu posso tocar no pecado, né? Você pode tocar no outro, então nós estamos aqui na carne. Então é nessa carne que nós vamos adorar a Deus, e o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Irmãos, observamos nesse texto, o rei Josafá, ele tinha algumas dificuldades com as nações que vinham ao seu encontro. Ele precisava vencer, irmãos, os amorreus, seriam os chacais do deserto.
as pessoas que queriam destruir o povo de Israel. Ele teria de lutar, irmãos, contra os filisteus. E você pode observar nesses versículos que nós vimos as expressões de Josafá, o desejo do coração de Josafá de vencer, mas quando ele observava a sua volta dentro dele, no seu reinado, ele observava que ele não tinha condições de vencer as nações, ou seja, estes povos que vinham ao encontro do povo de Deus. Aonde que você viu na Bíblia, aonde que você viu em algum lugar, algum filho ou filha de Deus, irmão, sendo menosprezado, humilhado, sem que o próprio Deus tomasse uma atitude de não agir? Por que Deus não pode agir na sua causa nessa noite? Josafá, irmãos, aparentemente nesse texto, nessa oração, a Bíblia diz que os meus olhos estarão fixos, Senhor. Os meus olhos estarão te observando. É como se Josafá tivesse dizendo: será, Deus, que tu vai ter o prazer de observar quando as nações inimigas elas vão vir sobre nós, os teus filhos, o povo de Israel, nos destruir? Existe alguma coisa, irmãos, na nossa vida que chama a atenção de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Josué estava diante de uma batalha e precisava vencer, a Bíblia diz que ele orou e o sol parou. Deus, irmãos, ele não é limitado ao tempo, nem ao espaço, nem nada disso. Se Jesus mandar, irmãos, obedece o sol. Aleluia. Se Jesus mandar, obedece a lua. Glória a Deus. Se Jesus mandar, obedece as estrelas, ao mar. Nós observamos isso no Novo Testamento. Aonde quer, irmãos, que a voz de Jesus soar, alguém, irmãos, precisa obedecer. Eu estou aqui, irmãos, diante de Deus, também obedecendo a Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Deus, ele ouviu a oração de um homem. Que coisa linda, né, irmão? Glória a Deus. Nem antes nem depois se fará dia como aquele dia de Josué. Nem antes nem depois, irmão, se você ficar atento ao milagre de Deus na sua vida, em que você vai receber nessa noite. Primeira coisa, irmãos, de quem usa, de quem se expressa na palavra de Deus, ele precisa crer. Eu estou aqui, irmãos, transmitindo a palavra de Deus para você, porque eu creio. Glória a Deus. Eu acredito. Aleluia. Eu sei que Deus existe. Então eu estou crendo. Josafá se colocou diante de Deus para defender o seu reinado, porque ele cria, ele acreditava. É de costume, irmãos, às vezes existe alguém no nosso meio, de uma forma assim, nos parece tão humilde, parece que meio que desprezível, como que Deus não observa ele, como que Deus não vê ele, como que Deus um dia não vai transformar a vida dele, não vai tocar ele, não vai encher ele do poder de Deus. Deus vai, irmãos. Glória a Deus. Deus Aleluia. vai. Todo ser humano na terra, irmãos, que conheceu Jesus e que conhece, um dia ele vai ter de se expressar e dizer a grandeza de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu posso ficar devendo algo para você. Você pode ficar devendo algo para mim. Eu posso errar na minha escolha. Agora Deus não. Aleluia. Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não é devedor de ninguém. Deus não poderia, irmãos, deixar que quando Josafá chegasse diante dele nos céus e olhar para Deus e dizer: mas Deus, se me deixar sozinho naquela batalha, tinha como, irmão Armando? Que é isso, Deus? Eu vi quando os meus inimigos vinham, pelejaram contra a minha vida, saíram vitoriosos, tu ficaste me devendo. Foi isso, irmão, que nós vemos na Bíblia? Não. Deus não vai ficar te devendo. Aquilo que tu veio buscar, por fé, aquilo que tu tem esperado em Deus, acreditado, Deus, ele vai se revelar para você nessa noite. Deus, irmão, ele não se revela observando eu como eu vejo, como você vê. A Bíblia está cheia de Gênesis, Apocalipse, que os caminhos de Deus, a forma de Deus se revelar, elas são sempre diferentes da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Há um versículo na palavra de Deus, no livro de Isaías, que a Bíblia diz que o nome dele é santo, e ele mora num santo lugar, ele mora num lugar sublime, mas ele também, irmãos, habita como contrito. Todo cristão tem seu momento de complexidade, não é assim, Amanda? Não é assim, pastor Zé Carlos? Todo cristão, irmãos, passa por uma complexidade na vida, em que às vezes ele quer vencer, ele quer alcançar, mas as suas condições não permitem. Josafá, ele queria ser vencedor, e Deus sabia. Deus sabia que Josafá precisava daquela batalha. E ele disse: olha, Deus, aconteça o que acontecer, no versículo de número 12, os meus olhos estarão em ti.
Aprove a Deus, irmãos, nessa noite, que os seus olhos estejam no Senhor. Eu falei nisso. Deus, irmãos, Deus neste lugar. Paulo, outra hora, se expressando, ele diz orar sem cessar. Ah, irmãos, que Paulo não estava de joelho todas as horas, mas estava orando. Esse versículo que eu li, a Bíblia diz que Josafá, os olhos de Josafá, de toda a congregação de Israel, estaria em Deus. Eu não acredito que Josafá ficou dentro daquela congregação olhando para os céus, de forma alguma. Não era essa a forma de Josafá observar e de que os seus olhos estivessem em Deus. Josafá estava orando. Josafá estava buscando a Deus e procurando o meio para que Deus se revelasse para ele. E mais embaixo, irmãos, desse texto, nós vemos quando Deus pegou um levita e começou a profetizar a congregação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Josafá podia fazer, irmãos, e tudo que Josafá, ele podia, e dependia da sua inteligência, da sua capacidade, das suas forças, ele foi feito pela congregação, pelo povo de Israel. Mas vencer, irmãos, os filisteus, vencer os amorreus, os amorreus que vinham em direção ao povo de Israel para o destruir, ele não conseguiu. Ele olhou para o povo de Deus, olhou para o povo de Israel, observou as suas ferramentas de guerra, os seus armamentos, e ele diz: não tem como. Não tem como. Se nós vamos enfrentar todo esse exército que está vindo aí sobre nós, nós vamos ser destruídos por eles. O que foi que ele fez, irmãos? O que eu e você sempre faz? Estamos na casa de Deus, como estamos aqui nessa noite, orando e dizendo: Deus, os meus olhos estarão em ti. É impressionante, irmãos, é interessante como na maioria das vezes os nossos olhos eles conseguem sair em direção ao alvo, em direção àquele que pode nos abençoar, que pode nos fortalecer. É impressionante, irmãos, como pelo vendaval, pela uma doença, pela dificuldade, pelo momento de lazer, de paz, de alegria, o povo de Deus às vezes costuma ficar disperso e parar de olhar para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, aqueles que vão ficar olhando para os céus, não. Eu estou dizendo aqui daqueles, irmãos, que têm vida com propósito, andam em oração e servem a Deus em verdade, e diz: Deus, os meus olhos e as minhas ações, elas vão estar em ti, Senhor. É impossível que alguém no nosso meio, irmãos, não esteja com os olhos direcionados aos céus. Eu sei que você tem visto milagre, irmãos, na vida do seu irmão. Para Josafá fazer esta oração, para Josafá se manifestar para Deus da forma que ele se manifestou. Ele muito bem, irmãos, ouviu a história de Josué. Quando Josué, irmãos, estava com dificuldade, Deus abriu o mar. Quando houve maior dificuldade para que Moisés tirasse o povo do Egito, e Deus arrumou meios para que tirasse o povo do Egito, ele disse: mas Deus, eu vi tudo isso aí, então eu creio. De onde que tinha saído isso, irmãos? Das mãos de Deus. É por isso, irmãos, aqui no versículo ele diz o seguinte: na tua mão há força, na tua mão há poder. Quantos dessa noite, irmãos, eles conseguem enxergar que na mão de Deus existe força, e existe poder, e existe condições para resolver aquilo que até agora você não conseguiu? Josafá, irmãos, ele começou a observar de uma forma diferente. Josafá, ele lutou, ele fez tudo o que tinha de fazer com as suas condições. E quando a Bíblia diz que Deus toma um levita, o espírito dele desce sobre essa pessoa e diz: olha, Josafá, tu vai ficar de pé, vai subir uma ladeira, vai subir um monte, vai subir um morro, e tu vai ver como que eu pelejo por você. Aqui, irmãos, que nós estamos tão angustiados, tão cabisbaixos, tão irrealizados com as nossas vidas, que não conseguimos olhar para Deus e nem muito menos imaginamos que a mão de Deus é capaz de entrar na alma, é capaz de entrar no coração, é capaz de entrar no espírito, é capaz de entrar no corpo, é capaz de entrar, irmãos, em qualquer área da nossa vida para nos abençoar. Oxalá que você visse dessa forma nessa noite. Oxalá que você saísse daqui nessa noite pensando e acreditando assim como o rei Josafá. Há coisas que você precisa lutar, mas há coisas que dependem da mão de Deus. E Deus quer agir, Deus quer fazer. Aqui, né, irmãos, que as donas de casa,
as irmãs, assim como o jovem, todo aquele que tem propósito. Somos angustiados por alguma coisa na nossa vida. E não conseguimos, irmãos, sermos realizados. Sabe por quê? Às vezes são meios, são circunstâncias. E você começa a ver essas coisas se avolumando, crescendo aos seus olhos físicos e humanos. E Deus está dizendo, vai para a oração. E Deus está dizendo, vai me buscar. E Deus está dizendo, não pare de olhar para mim. Todo ser humano, irmãos, ele passa pelo momento que ele não é saciado na vida. Ele é entristecido. Os irmãos acham que essa oração de Josafá é de alegria? Não, irmãos, não. Josafá estava levantando um clamor. E na maioria das vezes, irmãos, quando nós clamamos, é a nossa alma que está gemendo junto com o Espírito de Deus. Deus me dá, não é assim, irmãos? Deus me abençoa. Deus realiza. Deus salva. Deus faz um milagre. Jesus, eu não aguento mais. E você vê o tempo passar. Até alguém, irmãos, que vai levantar o levito, o Espírito de Deus vai descer sobre ele e vai dizer, a partir de agora você pode parar porque eu vou trabalhar em prol da sua vida. Josafá, irmãos, não lutou. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você nunca lutou, você nunca batalhou, você nunca conseguiu realizar nada daquilo que te era impossível. Deus fez por você. Amém? Tudo que a mulher, irmãos, do fluxo de sangue, ela poderia fazer, ela fez. Mas ela não conseguiu, irmãos, ser realizada. Ela não conseguiu resolver a situação da vida dela. Sabe quem que fez, irmãos? Foi o próprio Deus. Aleluia. Nada daquilo que foge das tuas forças, das tuas condições, da tua limitação como homem. Entenda isso nessa noite. Você consegue fazer. Deus, Ele faz por você. Prova disso, irmãos, é a sua existência. Você e eu não conseguimos, irmãos, existir por nós mesmos. Nós temos sonho. José, irmãos, do Egito, ele foi passando por dificuldade, por mais dificuldade, por terríveis dificuldades na vida, até o dia que Deus disse, olha José, se eu não colocar a mão, você vai morrer na cova, vai morrer na cadeia, vai morrer sem os sonhos realizados. José queria, mas não podia. Sabe quem fez por ele? Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Aquilo que é possível você fazer, amém. Mas aquilo que não é possível, Deus ele vai realizar na sua vida. Amém? Quantos dos irmãos creem dessa forma? Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, perante esta grande multidão, porém que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazemos. Quantos de nós, irmãos, já oramos durante esse dia, durante meses, durante anos, fizemos uma oração conforme essa, irmão, do rei Josafá, e dizemos para Deus, olha Deus, porque em nós não há força. Existe aquele, irmão, mano, que toma emprestado, achando que vai resolver. Existe aquele que corre para as melhores empresas, achando que vai entrar lá. Existe aquele, irmãos, que vão para o lado dos melhores médicos. E assim sucessivamente na casa de Deus procura, digamos, os melhores profetas que não existem. Todos são profetas do Altíssimo, todos profetizam segundo a palavra de Deus. Ele não consegue entender a razão da vida dele. Olha Jesus, a minha situação não tem jeito. Aí começa, irmãos, em uma ótica espiritual, para aqueles que na maioria das vezes procuram emprego, vocês acham que o dono da engemada, irmãos, propriamente dito, é o diretor? Claro que não, irmãos, é de Deus. Você acha que Deus tem condição, se você quiser te colocar lá dentro? Claro que tem, irmão. Você acha que a Tecance, propriamente dito, é o dono da Tecance, irmãos, que manda e rege numa visão espiritual? É assim? Claro que não, irmãos, é Deus. Acha que a Fábio Castel é o diretor, que só ele tem condição de colocar lá dentro em uma visão espiritual? Estou falando, irmãos, daqueles que creem. Você acha que Deus não pode te colocar lá dentro? É de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude, no Salmo 24, é do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Amém? Amém. Você acha, irmãos, que correr, sair da presença de Deus, não se revelar para Deus quem verdadeiramente você é, vai tirar tristeza dentro de você? Você acha que passar uma hora de alegria e o resto do mês em angústia, em tristeza, você acha que vai resolver aquela hora de alegria? Claro que não, irmão. Eu estou querendo dizer para você nessa noite que meu rei Josafá disse: Deus, em mim não existe condição, mas eu não vou desistir, Deus, eu vou continuar olhando para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei, irmão, por que tanta insistência do rei Josafá olhando para Deus. E você pode observar, enquanto ele estava orando, buscando, os céus, irmãos, estavam, digamos, fechados para Josué. É fácil acreditar em Deus, como se fosse alguém mágico, tocar em você e já ser resolvido. Na maioria das vezes, irmãos, não é dessa forma. Quem tem passado por prova, por dificuldade, e tem continuado nos pés de Jesus, entende, sabe disso que eu estou falando. Glória a Deus. Aqueles que procuram arrumar um jeito, dar jeito, naquilo que você não consegue dar, e vai estragando, o problema vai aumentando. Mas eu venho aqui, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai sair daqui, irmãos, diferente, mudado, transformado, acreditando que a visão já tinha saído do céu, do Todo-Poderoso. A visão vai voltar de novo para Ele. Se você não conseguia ver nas mãos de Deus as condições de entrar e de dar aquilo que você precisa, você vai sair daqui nessa noite vendo as mãos de Deus trabalhando pela tua vida. Se você já tinha perdido o foco da fé em Cristo Jesus nosso Senhor, você vai sair daqui nessa noite abençoado, olhando para Ele novamente. É impressionante, irmãos, como que o povo de Deus às vezes é humilhado, diria humilhado. Que nem no caso de Josafá, irmão, do rei Josafá. Ele literalmente disse: Deus, eu estou sendo humilhado, eu vou perder. Observando, irmãos, a olho humano, o rei Josafá, ele estava perdido diante dos seus adversários. Se você observar para toda dificuldade, irmãos, a olho humano, você já perdeu. É isso que eu estou falando para você nessa noite. Se nós observarmos aquilo que nos entristece a vida, o nosso dia a dia, nós perdemos. Se você não tem formação, irmãos, e precisa ganhar bem, e você depende de uma formação, você já perdeu, você não tem. Agora, quando você olha para Jesus, não estou dizendo, irmãos, quem tem, amém, graças a Deus, tem que continuar assim. Agora, quando você olha para Jesus, você ganha bem, você passa bem. E se não ganhar nada, irmão, também não morre de fome. Jesus não cuida dos pássaros, né, Amanda? É verdade. Não, irmão, Jesus vai cuidar de nós nessa noite. Deus vai cuidar das nossas vidas. Quantos estão entendendo, irmãos, a palavra de Deus nessa noite? Amém. Então, irmãos, nós temos esse texto, né? A Bíblia se expressa que uma multidão vinha em direção ao rei. Pergunta para você mesmo, irmão, qual que é a multidão que está vindo em tua direção? Qual que é o povo, irmão, que está te ameaçando? Qual que é a dificuldade, irmãos, que tem te ameaçado? O que é que tem te sondado e tem tirado a tua paz? A tua alegria, a tua fé, a tua crença? O que é que tem, irmãos, te afrontado? Eu vou te convidar nessa noite, irmãos, a orar juntamente comigo. A levantar um clamor, irmãos, neste lugar. Deus, Ele vai tocar, irmãos, na tua alma. Se a tua alma, se o teu espírito estiver ferido, estiver abatido, abalado, de que forma você vai compreender e entender o trabalhar de Deus na tua vida? Não tem como. Mas Deus está te curando, irmãos, nesta hora. Deus, Ele está te restaurando. Deus, Ele está falando com você. Deus, Ele está aumentando a tua fé. Há tantos sonhos, irmãos, dentro de você, há tanta necessidade, há tanto desejo, há tanta vontade de mudar, de querer caminhar, de querer ir à frente, e parece que está parado. É assim ou não é?
Deus, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Eu queria, Senhor, esse objetivo para a minha vida seria tão importante e não anda, não vai, você sabe disso. Você entende? Eu queria ser mais feliz, eu queria servir a Deus com melhor integridade, com melhor intimidade, ser mais espontâneo, mais voluntário, e não consegue. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Diga assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Amém, irmãos. Observa bem, irmãos, como que era a simplicidade, irmãos, e a fé, e a forma que o rei observava Deus. Ele disse, olha Deus, os meus olhos, eles vão estar todo o tempo em ti. Irmãos, existe um homem na Bíblia que o pessoal costuma dizer, paciente, Jó. Se você observar, irmão, bem biblicamente, você observar que Jó todo dia, irmão, ele murmurava, não diria murmurava, mas reclamava da sua situação. Deus, até quando, Senhor? Jó começou a questionar tanto a Deus que no capítulo de número 38, Deus disse, olha Jó, você cinge os ombros como homem e eu vou conversar agora com você como um Deus.